Bom, eu vou tentar aqui, porque quem me conhece um pouco sabe que eu gosto de falar daquilo que eu vivo, né? E das experiências que tenho, né? E esse tema surgiu no meu coração, né? Por conta de uma conversa agora num grupo caseiro, né? E aí já tem uma turma me olhando aqui já, né? Porque já sabe, pronto, vai falar. Eu não vou falar teu nome não, Milena, fica tranquilo. Mas desde quinta-feira, porque assim, nós estamos fazendo a leitura do livro, né? Ou pelo menos tentando retomar ela, porque teve essa pausa aí de final de ano. Mas retomar a leitura do livro Multiplique, né? E assim nós faríamos agora na quinta-feira, lá em casa. Mas como foram poucas pessoas, né? Acho que nem foi porque foram poucas pessoas, na verdade, né? Foram umas 12, 14 pessoas, mas nós estávamos ali ao redor da minha mesa, comendo e conversando, e foi avançando a hora, eu percebi que não chegaria mais ninguém, alguns me pediram liberação, e entramos num assunto, assim, de maneira despretensiosa, né? E discorremos sobre aquele assunto, foi até, sei lá, meia-noite, não sei, né? Avançou, assim, o grupo. Não é o corujão, não, mas... E aí, desde quinta-feira, então, eu tenho pensado nesse assunto, né? Tenho conjecturado, pensado, orado a Deus, porque eu pensei assim, bom, se esse assunto é um tipo de assunto que dominou ali meu grupo caseiro e teve tanta interação, e eu gosto muito de interatividade, né, de interagir, na verdade, no grupo, né? É muito ruim, exceto aqui, que aí vocês estão obrigados a me ouvir, aí sinto muito, entendeu? Mas no grupo caseiro, não, a gente gosta de falar, mas gosta de ouvir também, né? E foi um grupo assim, porque o assunto, o tema rendeu, foi rendendo vários desdobramentos. Tá, mas que tema é esse? Né? Que assunto é esse? Um assunto de medo. Medo, fobia, né? Do grego phobos. Caramba. Esse tema, ele dominou o meu grupo caseiro na quinta-feira. E aí, então, eu resolvi, né, pensando com Deus, falei, bom, é possível que tenha alguém aqui hoje, ou é possível que tenha alguém nos assistindo, que precise ouvir o assunto que nós falamos no grupo caseiro. Não vai sair igualzinho. Na verdade, eu preguei a base desse assunto. Eu já havia pregado algum tempo antes, logo depois da pandemia, que era pautado mais sobre ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Eu falei sobre isso, pautado na palavra, na Bíblia. Mas não deixa de ser algo que ande ali paralelo, né? Começou com a irmã falando dos temores dela, né? Abrindo o coração, né? Já falei o nome dela aqui, depois, né? É minha filha, então, coitada, tá lascada. Mas ela abriu falando dos temores dela, dos medos que a acompanhavam. E foi engraçado uma história dela falando, Milena, desculpa, mas hoje você vai estar em foco aqui. Mas foi engraçado ela contando uma história dela, de quando ela estava desviada. E ela estava andando de avião. E qual foi o pensamento que dominou a mente dela? O avião vai cair, e eu vou para onde? Para o inferno. Diz que era só esse o pensamento na cabeça dela. Ela só se acalmou quando sentou do lado pediu para trocar de lugar no avião, né? Para poder sentar do lado da mãe. Que só assim trouxe mais uma tranquilidade para ela. E outros medos que ela disse ter, né? Andar de navio, né? Outros mais. E aí, quem me conhece mais de perto sabe que a gente combate essas coisas, né? E aí fiquei pensando acerca da palavra. Hoje eu quero ler, eu vou rapidamente falar sobre o assunto, mas eu vou mais ler a Bíblia para você hoje. Eu separei alguns textos, alguns trechos. Michele, você vai ralar aí, tá? Porque eu também não passei nada para você, né? Então,
como sempre. Mas eu quero falar rapidamente sobre esse assunto, ou tentar pelo menos, né? E ler a Bíblia, que eu quero mostrar para vocês, mais do que o que eu falo, ou daquilo que eu vivo, é o que a Bíblia nos determina a fazer. Porque pare e pensa, você, discípulo de Jesus, qual é o seu manual? A Bíblia. O que formata a tua maneira de viver? A Bíblia. Bom, se a Bíblia é o seu guia, o seu norte, a sua bússola, o seu azimute, né? Se ela é de fato isso para você, a primeira coisa que nós temos que entender é: eu tenho que ler a Bíblia. Porque se eu não ler a Bíblia, logo é como não ter um mapa perdido no meio da floresta amazônica. Você não sabe para onde você vai. E perdido no meio da floresta amazônica, sem um mapa, sem uma bússola, ou sem ler essas coisas, sem saber a direção para essas coisas, você está suscetível a todos os perigos que uma floresta como a Amazônia pode oferecer. Né? É assim na nossa vida também. Se você diz que é cristão, se você diz que é um discípulo de Jesus, e não ler a Bíblia, é evidente que você está perdido num mundo cheio de atrações, cheio de direções, de portas para você abrir, e você vai sair abrindo qualquer tipo de porta sem ter o menor critério, sem saber o que fazer. Mas quem lê a Bíblia, quem tem uma leitura, uma prática de ler, de discernir, de vivê-la, de praticá-la, ele é como a canção que nós cantamos aqui, falando que Jesus é o nosso fundamento. Logo, nós não seremos abalados. Amém? Bom, falando sobre esse tema, eu já quero começar. Puxa vida, eu separei 4 Bíblias aqui para não ter que ficar mexendo no texto. Já bagunçou tudo. Bom, a gente precisa ver o que Jesus fala sobre essas coisas. Em João 16, 33, é um versículo extremamente conhecido. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende que eu venci o mundo. Aí, quando eu falei aqui do grego e tal, quando a gente vem aqui falar do grego, a gente já falou isso, né? Não é porque a gente fez curso, não. É porque a gente tem uma Bíblia que ela te dá o original aqui, a gente joga no Google Tradutor para poder pegar a pronúncia certa, poder falar para você. Mas ninguém aqui ninguém é isso tudo, não, entendeu? Mas, quando ele fala aqui, passar por aflições, eu quero trazer o sentido original disso para a época. Quando ele fala assim, no mundo passais por aflições, essa palavra aflição, ela é o mesmo que o ato de ser prensado. É o ato de sofrer pressão, aflição, tribulação, angústia e dilemas. É Jesus quem está falando isso para mim e para você. E para aqueles discípulos naquela época. Mas aí ele fala assim, tem de bom ânimo. É importante ter esses recursos, para nós é importante, porque você amplia o teu conhecimento acerca daquilo que Jesus queria falar para a época. Porque tem de bom ânimo, você pode dizer, tem que estar animado. Né? No meio da aflição tem que estar animado. Não, nem sempre no meio da aflição você vai estar animado. Mas o que essa palavra ânimo quer dizer aqui é, tenha coragem. Seja corajoso. Porque eu venci o mundo. Mas essa coragem, ela não é em si próprio. Essa coragem que você tem é em Cristo Jesus. Porque é dele que vem a vitória, para que a gente vença o mundo tal qual ele venceu. Amém? Dito isso, eu quero ler um texto aqui, que eu fiquei pensando nele. Deixa eu ver onde é que está aqui, na qual Bíblia que eu separei. Não, não é essa. É essa sim.
Marcos, capítulo 4, versículo 35. Também texto conhecido, vocês conhecem esse texto. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para uma outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Todo mundo já ouviu esse trecho da Bíblia, essa parte da história da vida de Jesus, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui, é algo interessante para você. Jesus não estava com um sono tão pesado que ele não sabia que estava tendo uma tempestade? Jesus estava dormindo tão profundamente que ele não ouviu o vento bater no barco. Eu nunca sei onde é a popa e onde é a proa. A proa é na frente? Alguém sabe aí? Algum marinheiro disponível? Proa à frente, até marinheiro, pô. Foi da marinha. Proa na frente e popa atrás. Então Jesus estava dormindo no fundo do barco. A Bíblia diz que estava entrando água no barco. Eu não sei como é que era esse barco. Entendeu? Mas imagino que seco Jesus não estava. Penso eu. E aí ele levanta, repreende o vento, o mar se acalma. Ele pergunta: por que vocês são tão medrosos? Note que mesmo com Jesus no nosso barco, nós não estamos livres de passar por tempestade na vida. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. O que eu não quero falar, deixa eu deixar bem claro, o que eu não quero falar é que você vai ser amaldiçoado, é que você vai ter problemas na vida, porque você vai... Não quero dizer que você vai sofrer uma maldição ou algo do tipo. Não quero amaldiçoar a tua vida. O que eu quero trazer hoje para vocês, talvez eu esteja falando aqui hoje mais para uma geração talvez até mais nova, né? Que precisa de mais profundidade com o Senhor. Precisa alcançar raízes mais profundas, né, com Cristo, para quando a tempestade chegar, saber exatamente em quem se amparar, em quem se escudar. Por quê? Porque, como o próprio Senhor falou, no mundo nós teremos aflições. Nós temos que ser corajosos. Aí nós vemos os discípulos numa cena onde Jesus estava no barco. Jesus sabia, sabe de todas as coisas. Ele sabia que ia ter uma tempestade. Dormindo tranquilamente. Possivelmente colocando os discípulos à prova para saber, né? Mas eles ainda não enxergavam Jesus com tamanha autoridade ainda. Prova isso no último versículo. Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Os olhos deles ainda não estavam totalmente abertos para quem de fato era Jesus. Mas quando nós avançamos na história um pouquinho, em Marcos, meu Deus, deixa eu achar aqui, calma aí. Em Marcos 14, versículo 22, logo depois de Jesus multiplicar os pães e os peixes lá, ele fala assim, uma história parecida com essa que eu acabei de ler. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco
e fosse adiante dele para o outro lado. Vou ler para você fixar o que aconteceu aqui, tá? Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Marcos, não é Marcos não? Desculpa, perdão. Mateus 14. Perdão. Mateus 14. 14, 22, Perdão aí. Eu estou lendo a NAA, se quiser mudar a tradução aí, o pessoal acompanha melhor. Bom, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. O que Jesus fez? Falou, vão na frente. Entra lá e passa para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra. Em média, eles navegaram 6 quilômetros para dentro do mar. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Não tenham medo. Então Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, é que ele já entrou em outra história, para poder ir andar sobre as águas. Eu só quero relatar esse texto aqui. Não parece, pelo menos para mim, na minha visão particular, não sei a tua, quando você lê a Bíblia, você vê Jesus primeiro no barco com os discípulos e a onda batendo. Então Jesus acorda, repreende e ensina. Tenha coragem. Vale ressaltar, eu sempre gosto de ressaltar, que esses homens conheciam aquele mar. Na sua maioria, eram pescadores. Não eram leigos. Né? Não era que nem eu e o Ziel. Né? O Ziel era um homem de fé. Não sabe nadar, mas foi pescar em alto mar. Com o barco com um colete só, que é para o barqueiro voltar da notícia e o barco afundar, entendeu? Então, esse cabra é um cabra de fé. Mas me parece aqui que conforme avança a história, aí Jesus faz o quê? Vão vocês na frente. Jesus sabe de tudo? Sabe. Ele sabia que ia ter vento? Ele sabia que o mar ia ficar agitado? Ele sabia que ia dar ruim? Então, por que ele mandou os discípulos entrarem no barco e ir na frente dele, se ele sabia que ia dar ruim? Que Jesus é esse? Que Senhor é esse? Vê se não parece que o Senhor está querendo ensinar algo para esses homens. Tenham fé, coragem, não tenham medo. Experiência com Deus, exatamente. Por quê? Porque a nossa fé tem que estar firmada no Senhor. O medo, ele nos paralisa, amados. É pecado ter medo, sentir medo? É pecado? Pode falar com firmeza. É pecado sentir medo? Não. Nós somos seres humanos, nós sentimos. Mas aonde é que está o pecado, então? Quando eu ando por causa dos meus sentimentos. Sinto medo, travo, paraliso. Aí eu peco. Mas por que eu peco, Luciano? Por que isso? Porque quando eu paraliso de medo, quando algo me faz ficar paralisado de medo,
significa que eu estou depositando a minha confiança em mim mesmo e no meu sentimento, e não em Deus, que sabe de todas as coisas. Minha filha, há 2 semanas atrás, eu acho, Ana Júlia, acho que até contei isso aqui, não sei. Ela, quando mais nova, teve um episódio no elevador que deixou ela meio travada com o elevador. Então ela está igual a avó, não gosta de andar de elevador. Se tiver 14 andares de escada, ela sobe os 14 andares de escada. Mas eu, como um pai raiz, ou pelo menos tento ser, não vai andar de elevador. Vai. Aí na semana retrasada, eu acho, eu não costumo vir pelo elevador do college, porque eu acho que ele demora muito. Mas eu parei o carro ali na porta, o elevador estava ali, a porta aberta. Vou de elevador, pô. Aí estou entrando no elevador, a Ana Paula está entrando comigo. Onde é que a Ana Júlia estava? Já lá, quase perto da escada. Aí eu, volta aqui. Vai aonde? Vamos de elevador. Mas eu nem me liguei que era por causa do elevador. E se ela agisse naturalmente, eu ia falar, então tá, vai de escada, tá bom. Mas quando ela deu uma sapateada, aí eu olhei, o quê? Eu não gosto desse elevador, pai, não sei o quê. Realmente, o elevador ali, quem já ficou preso naquele elevador? A Bia, aí, tá vendo? Valéria, Paulo. Eu ainda não fiquei, não, mas... Aí ela, não gosta desse elevador. Eu falei, mas agora você vai entrar. Vai entrar. Entrou no elevador, emburrada. E eu vim falando com ela assim, se você deixar o teu medo dominar você, você não vai fazer nada na vida. Hoje é medo de elevador. Amanhã é de andar de carro. Depois da manhã é de sair na rua e ser assaltado. E quando você menos perceber, você está dentro de casa, trancafiado, definhando. Vivendo pelo medo. Sendo dominado pelo seu sentimento. E aí não é só o medo, né? Pode ser uma paixão desenfreada, pode ser o sentimento de... Os sentimentos são muitos, porque quando nós damos vazão aos nossos sentimentos, significa que a nossa alma ela quer assumir o controle da situação. Nós somos corpo, alma e espírito. E a Bíblia nos ensina que nós temos que viver em espírito, para que o nosso espírito tenha comunhão com o Espírito de Deus e assim nós possamos ser conduzidos e guiados em todo o bom caminho que Ele tem preparado para nós. Mas quando nós nos deixamos levar pelos nossos sentimentos, é onde a alma quer tomar conta da situação, quer dominar o espírito e aí conduzir as nossas ações com o nosso corpo. Deu para entender? Então, é exatamente isso que a alma faz. Mas Jesus faz questão de que isso não aconteça. Por isso ele, gentilmente, envia aqueles discípulos, vão na frente. Ele poderia falar, olha, vocês vão na frente, mas fique esperto que quando der ali 5, 6 quilômetros de navegação, o vento vai virar. Quer dizer, eu não sei nem se foi nesse texto aqui, não posso dizer. No outro é que foi 5, 6 quilômetros. Aqui eu não sei. Mas quando vocês estiverem lá, o tempo vai virar, se prepara. Podia, né? A gente espera isso. A gente espera que a gente seja precavido das tempestades que vêm pela frente. Mas quando uma tempestade vem, ela não avisa. Ela vem. Amém, Márcio? Cadê o Márcio? Amém, Flávio? Cadê Flávio? Flávio saiu. A gente ontem, né, Márcio? Fomos a Teresópolis lá de moto, resolver uma situação. Aí Márcio já avisou assim, olha, se o tempo estiver chuvoso, não vou abortar a missão. Tranquilo, de boa, prudente. Mas não estava chuvoso, né, Márcio? Estava até sol, estava bom o tempo. Vamos embora. Vamos lá resolver uma questão, almoçamos. Aí começou a dar umas repangalejadas. Eu falei, rapaz. Falei, Márcio, vamos embora então, porque antes que a gente pegue essa chuva. Já tinha chovido um pouco já antes. Tinha parado, eu falei, vamos aproveitar essa janela aí e vamos embora. A gente desceu lá, saímos de Teresópolis, quando a gente começou a descer,
Já tinha nem uma pequena nuvem, né? Já era uma grande nuvem, já cobrindo todo o dedo de Deus, a serra. Eu falei, ih, rapaz, vai ser engraçado esse negócio. E olha, pegamos uma chuva daquela que não dá para enxergar um palmo na frente. Ah, Deus foi bom contigo, negão. Deus foi bom contigo. Cheguei em casa torcendo a calça, blusa, casaco, luva, tudo molhado. Todo mundo parecia um pinguim, todo molhado que estava. Mas a gente não previa isso, não achava. Olhamos na previsão do tempo, a tempestade vem, ela não avisa. Ela chega e varre tudo. Entendeu? A gente até gostaria que na nossa vida fosse assim, né? Você não. Quando eu completar 43 anos de idade, vai surgir uma enfermidade, então vou me preparar para ela, né? Já vou começar a correr na academia, malhar, tomar vitaminas para poder fortalecer o sistema imunológico, né? Para quando eu tiver com uns 43 anos de idade lá, se essa doença vier, eu já vou estar mais fortinho. Não é assim que acontece, amados. Não é assim que acontece na nossa vida. E, infelizmente, a geração mais nova, né? Ela, nada contra a Milena, né? A geração da Milena, da Gabi, do Alan, né? Enfim. Mas a geração mais nova, ela não tem sofrido tanto quanto a geração passada, né? E aí, uma vez eu coloquei até numa rede social minha, né? As adversidades são excelentes oportunidades para se aprender. Mas ninguém quer viver na adversidade. Mas é onde você mais aprende. É onde o teu caráter é forjado. É onde tua vida é lapidada pelo Espírito Santo. Claro, quando você se permite. Quando você se vê no olho do furacão, e ao invés de falar assim, me tira daqui, Senhor, me tira daqui, você fala assim, Senhor, o que eu posso aprender com isso? O que tu quer me ensinar com isso? Não é nem perguntar assim, por que eu estou aqui, Senhor? E quando você pergunta o porquê, você questiona a vontade de Deus para a tua vida. Era a vontade de Jesus Cristo, o Senhor, que aqueles homens, aqueles discípulos estivessem no meio daquela tempestade, era da vontade dele. Está escrito aqui. Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele. Não tem margem para conjectura, já, mas acho que não foi bem assim. Não, está escrito. Jesus enviou. E dessa vez ele não estava no barquinho para ser acordado. Ele estava orando. E ele viu que no cair da tarde, não, estou confundindo o texto. Na madrugada, isso. De madrugada, só na madrugada, só depois Jesus orou, e só depois de ter orado é que foi lá. Andando nas águas, aí também acho que entra um certo senso de humor da parte do nosso Senhor, né? Tipo assim, vou lá, vou dar um pulo lá. Eu não vou de barco não, vai demorar muito, eu vou andando. Imagina você, para e pensa nessa cena. De noite, uma escuridão danada, no nosso barquinho, pelo menos, né, Zé? Tinha uma luzinha assim à volta, nada que sim que, né, te desse para enxergar muito longe, não. De noite, é breu total. Pensa naquela época. Seja transportado para aquela época. Um barquinho de madeira, no meio do mar agitado, vento soprando forte, contrário, e você mal enxergando. De repente, surge uma pessoa andando pelas águas. O primeiro surfista já registrado na história. Foi ele que inventou o surf. Né? Ou o jacaré, né? Porque não estava com prancha, né? Ou o jacaré. Mas estava lá andando. É uma cena realmente de se revelar, né, Luizinho? Né? Dá um falsetezinho, né? Jesus, és tu. Mas ele foi lá para poder ensinar aqueles homens. Ensinar aqueles homens a ter fé, a ter coragem. Um deles, inclusive, andou sobre as águas naquele dia. Foi Pedro. Entende? Eu quero dizer com isso é que, por diversas vezes na sua vida, eu acho que não os mais velhos, os mais experientes, vamos dizer assim, eles vão compreender melhor, porque talvez já tenham passado por muito mais situações na vida. Já tiveram, talvez, que enterrar mais entes queridos. Tiveram que
passar por lutas e dificuldades, talvez com enfermidade, problemas financeiros, problemas familiares. E aí essas coisas vão trazendo vão calejando a vida, vão nos deixando mais preparados para, inclusive, ajudar a próxima geração que se levanta. E o meu intuito aqui é falar contigo que está aqui hoje, você que está me ouvindo, para preparar você. Por quê? Porque a vida não é esse bombom que todo mundo fala. Não é esse docinho, não é mesmo. Está escrito. Teremos aflições, seremos prensados. Prensados. Já viu como é que o azeite é feito? Alguém aqui já teve... Não, quer dizer... Antigamente, como era feito, era uma roda de pedra enorme, e aí um caminhozinho por onde essa roda passava, aí pegavam as azeitonas, jogavam ali, e aí essa roda imensa e pesada espremia essas azeitonas até dela sair o azeite. Isso é ser prensado. É exatamente isso aqui que Jesus está falando que vai acontecer contigo, comigo. Seremos prensados. Mas olha que interessante que acontece na prensa de uma azeitona, por exemplo. Sai o azeite, a unção na Bíblia. Você é transformado. Você é transformado no meio da pressão. Tem um estudo que nós fizemos com um irmão que eu acho que foi o pessoal da Videira, não foi? Foi Aloísio, agora não me lembro. Lá no... Foi Aloísio? A pressão produz poder. Poder da pressão. Aí a gente já falou com a liderança sobre isso um tempo já. Mas é debaixo de pressão que uma locomotiva se move. Bota a lenha, pressão na caldeira, move toneladas. Se não tiver pressão, não sai do lugar. A pressão, ela serve, a prensa, ela serve para justamente não deixar você... Deixa eu ver quem está dormindo aqui, peraí. Dormindo. Quem está dormindo aí, levanta a mão. Tá. Estou de olho, hein, Raquel? Você está grávida, né? Então, tá bom. Mas a pressão é justamente para não deixar você a temperatura dessa gostosa, numa poltrona talvez um pouco confortável, poderia ser mais, né, porque ela é muito inclinada, às vezes as pessoas escorregam na cadeira, mas não se acomodar muito com a sua vida. Não se acomoda, porque a acomodação traz dano. A acomodação gera preguiça, a acomodação gera tudo de bom para o seu corpo, mas tudo de ruim para o seu espírito, que é por onde nós temos que andar. Entende? Então, nós não devemos andar pautado pelo nosso medo. Eu separei um texto aqui também para exemplificar isso, que é um texto da situação de Josafá, rei Josafá. Em 2 Crônicas 20, versículo 1. Eu vou só contextualizar, não vou nem ler muito aqui não, porque eu ainda vou ler mais. O tempo já está acabando. Mas Josafá foi cercado no meio da guerra por 3 reinos, né? Os Moabitas, os Amonitas e os Edomitas. 3 reinos se juntaram para poder fazer guerra contra Josafá. Obviamente, ele não tinha condições de pelejar contra esse povo todo. Entende? E aí a Bíblia diz, vou ler aqui, no versículo 3, 2 Crônicas 23. 20, versículo 3, isso. O que está escrito aí atrás de mim? Então Josafá teve medo. Teve medo. Logo, eu quero pegar esse versículo aqui para que você entenda qual é a nossa postura diante de qualquer sentimento de temor, de pavor, de medo, daquilo. Eu quero que você pense aí hoje, o que paralisa a tua vida? Qual é o teu maior medo? Uma vez eu estava pensando sobre isso, porque nada do que eu falo aqui eu tenha antes meditado na minha vida, pensado.
E aí eu pensando, depois que virei pai, qual o meu maior medo? Cara, perder minhas filhas. Imagina. Para e pensa, a dor de um pai, de uma mãe, ter que enterrar um filho. Não é a ordem natural das coisas. E aí, quem não tem Jesus, a rocha eterna para estar firmado, a esperança eterna, se desespera. A vida acaba. Mas pensando sobre isso e pensando como poderia ser a minha vida sem minhas filhas, numa conjectura, eu penso, seria muito difícil. Seria muito difícil. Mas eu buscaria em Deus louvor a Ele pelo tempo em que Ele me concedeu elas. Pela dádiva de ter sido pai delas. É difícil falar isso. E é até questionável, porque você fala assim, mas você não perdeu. E o normal é que você não perca. Na verdade, o normal é que você morra e elas enterrem você. O que eu estou falando, amados, para vocês aqui hoje, é que toda a minha esperança e toda a minha vida é depositada no Senhor. E quando eu faço isso, não há nada que possa acontecer. Nós cantamos aqui agora, que possa me abalar ou me abater. Não quer dizer que eu não tenha temores, não quer dizer que eu sinta, né, no meu corpo, que eu sinta, tenha sentimentos, não quer dizer isso, eu sinto. Mas eu não me movo por eles. Eu não me deixo ser conduzido por esses sentimentos. Ah, então você é o cara mais corajoso do mundo. Não, não é isso. Mas eu não deixo... Sabe aquela história assim, tá com medo? Ah, tô. Então vai com medo mesmo? É assim. Então eu vou com medo porque no meio do caminho o Senhor vai me abençoar, vai me ensinar. Né? Uma outra história com a minha filha agora, que eu estou buscando ensinar ela, a mais velha. Ontem estou voltando de moto lá de Teresópolis, e paramos para eu tirar o telefone do bolso, que o meu não é a prova d'água, né? Tem uns aí que são. Eu falei, vou botar lá debaixo do banco, porque ele não pega água. E aí liguei para minha esposa para falar, olha, quando você descer, cuidado com a serra, ela está molhada e tal, aquele cuidado todo que a gente tem. E aí ela, olha, amor, não queria te preocupar, entendeu? Mas a Ana Júlia, ela caiu de bicicleta. Aí eu, mas quando fala assim, né, não queria te preocupar, já deu ruim, né? Já estou preocupado, caramba, já estou voltando, já. Mas eu mantive minha compostura. Não... Tá, mas aí, quebrou alguma... Ó, assim, ó, em nome de Jesus, Flávio e Márcio estavam lá comigo, são minhas testemunhas. E minha esposa também, o que eu falei. Tá, mas ela quebrou alguma coisa? Mas na cabeça já estou pensando assim, vou liberar Márcio e Flávio, vou voltar para lá, vamos levar ela para o hospital lá perto, vamos ver o que acontecer. Ela, não, eu nem vi, nem fui lá ver. Quem ouviu o grito foi a Pâmela, a Vanessinha e tudo mais. Tá, então, bom, vê como vai ficar, eu estou descendo para o Rio, entendeu? Tira a foto dela aí e me manda para ver como é que ficou. Tá? E se foram só, presumi eu, foram só arranhões, né? Lava bastante, entendeu? Para ela poder não ficar com esses arranhões aí sujos. E vim embora, tomando meu banho de chuva, né, Márcio? Nosso banho de chuva. Assim que cheguei em casa, parei a moto e já liguei de vídeo. Aí vi. Tombinho bacana, tombinho bom. Dá uma ralada aqui bem boa, assim, na coxa, aquela perna dela enorme, né? Então, ralou assim quase um palmo. O joelho, o que mais sofreu, está bem ralado, bem... Daquela infância raiz. Infância raiz, Jorge. Já ralou o joelho? Arrancou a tampa do dedão? Pô, descer de carrinho de rolimã. Quem desceu já a rampa de carrinho de rolimã? Pô, sem freio, quando não pensava assim, pô, vou descer. E agora como é que para? Agora, vamos, aí vai descobrir. Assim, coisas que para o nosso tempo, entendeu? O nosso tempo, até eu olhei para o Zé agora e me senti até um pouco mais velho, mas, enfim, né? Não, é porque existe meio que um hiato, né, nessas coisas. Né? Eu vejo, por exemplo, vou falar da geração da Milena, ali, daquelas jovenzinhas que estão ali, né? Não sabe o que é isso. Carrinho de rolimã, bola de gude, tá. No tapete, de repente até consegue. Né? Só o tapete para o ventilador, né? Pá, vai, mãe.
Mas eu estou falando de coisas raiz, coisas que já aconteceu comigo, já me ralei todo. Eu me ralei descendo no alto da Boa Vista de bicicleta, apostando corrida com os caras de moto. Então, mas minha filha de 12 anos é o primeiro sofrimento de dor dela, de dor. É o primeiro que eu me recordo. Ela já se machucou outras vezes, já caiu, claro, já. Mas esse, assim, nessa vida dela de adolescente, sei lá, pré-adolescente, é o primeiro. E aí eu, como pai, eu não vou privar ela de passar por esse momento, alisando o ego dela ou falando que vai passar. Vocês podem perguntar a ela, se ela estiver me assistindo. Essa noite para dormir foi tenso, porque ficou feio o negócio, entendeu? Eu acho que ela teve até febre, entendeu? Mas ela ficou desesperada lá, agoniada, não conseguindo dormir. E eu, com todo o amor e carinho do mundo, como pai compreensivo que sou, sustenta. Está doendo, eu sei. Vai doer mais ainda. Vai inchar. Está vendo essa protuberância na tua coxa? Vai ficar roxa, vai ficar enorme. Tudo palavras de amor e consolação. Entendeu? Mas eu quero que você entenda uma coisa. Na sua vida, conforme você for crescer, as pessoas vão ocasionar dores piores que essa. E aí você escolhe agora onde você está aí. Se você vai deixar essa dor dizer para você que ela manda em você e no seu corpo, ou se você é que determina como você vai passar essa dor. Escolhe. Eu vou virar para o meu lado e vou dormir o sono dos justos. Quem está com dor é você. Palavra de amor. De carinho. Um pai amoroso. Mas eu não posso. Oi? Mertiolate nem arde, cara. Pô. Mas, olha, eu tive um testemunho da Vanessinha aí que ela foi corajosa, porque a Vanessinha disse que deu-lhe umas esfregadas nela lá para tirar e ela sustentou. Entendeu? Então, eu não posso privar a minha filha de passar por esse momento. É lógico que com o pai eu estou preocupado com ela. Lógico que eu trocaria de lugar com ela sem pensar. Sem pensar. Eu não estou pronto só para poder trocar de lugar com ela num machucado, não. Eu estou pronto para dar minha vida por ela, e não só por ela, mas por todo o rebanho de Deus. Mas eu não posso privar, não só a minha filha, mas como vocês, de passarem por aquilo que Deus quer que vocês passem, para que vocês possam aprender a depender dEle, a confiar nele, a não temer mal algum. Josafá estava aqui cercado, um rei, governante, que tinha a responsabilidade pelo seu povo. E no versículo 3 do capítulo 20 de 2 Crônicas, diz que ele teve medo. Mas ele não se permitiu ser dominado por esse medo. Porque o que ele faz a seguir? Então Josafá teve medo e decidiu se esconder numa caverna e deixar o pau quebrar, porque ele tinha um esconderijo, um bunker secreto, que ele sairia vivo. Foi isso que ele fez? Não. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo, de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham na terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão
nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Os teus olhos se colocam diante do Senhor e é capaz de buscar o Senhor no meio da dificuldade? Ou você tenta sair buscando ajuda de qualquer maneira, de qualquer forma, sem ao menos perguntar a Deus, sem ao menos ir a Deus e buscar a ajuda real que pode trazer a solução para o teu problema? Hoje temos um problema. Como é que os problemas são resolvidos no dia de hoje, no tempo de hoje? É igual você ir numa rede de lanchonete fast food e pedir um combo. Você paga, espera, sai rapidinho. Por isso que não é fast food. Come rápido. As pessoas querem que seus problemas, os problemas na sua vida, sejam resolvidos assim, rápido. Porque ninguém quer sofrer. Claro que ninguém quer sofrer. Eu não quero sofrer. Eu não quero que minha filha sofra com a dor que ela está sentindo. Mas o sofrimento faz parte da vida? Faz. Jesus disse que nós seríamos prensados, afligidos. Disse. Teríamos aflições. Mas para que nós tivéssemos coragem. Coragem nele. Coragem de fazer a diferença. Porque através da tua postura, através da forma como você vive, você não só consegue passar pelo vale da sombra da morte, mas como você consegue inspirar outros a passar junto contigo. E aí, para finalizar, Michele, não precisa passar não, porque eu vou sair lendo. Eu quero ler contigo. Bom, se você conseguir, fica à vontade. Mas, cadê? Aqui. Eu separei alguns textos. Há quem diga, eu não posso afirmar com toda certeza, talvez em outro momento eu vá buscar isso para saber, mas há quem diga que na Bíblia há cerca de 366 não temas. Veja bem, eu não posso afirmar se isso é 100% fidedigno, tá? Mas há quem diga isso, porque é um para cada dia e até para o ano bissexto. Seria se for assim, isso é um capricho tanto de Deus para nós, né? Mas eu quero ler alguns versículos com você aqui, para finalizar, para você entender, de uma vez por todas, que quando você estiver passando por aflições, quando o medo bater a sua porta, quando o terror aparecer na sua janela, quando você estiver percebendo que os sentimentos estiverem te dominando, eu quero que você observe o que a palavra te orienta a fazer. Que talvez você não tenha, de repente, esse hábito de ler, ou de entender, ou de discernir, ou de buscar na palavra a solução para a tua vida. Eu quero trazê-la hoje e quero que isso fique registrado, para que quando você se lembra, num dia o Luciano falou da palavra, aquilo que ela tem de resposta para nós, aquilo que ela tem de direção para nós, para que a gente confie. Tá? Vou começar do Antigo para o Novo Testamento. E eu acho que eu vou conseguir... Não, meio-dia acho que eu não termino não, mas eu acho que umas meio-dia e 5 eu termino. Deuteronômio 31:8. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Josué 1:9. Vou ler mais lentamente para dar tempo da Michelle ali, com os dedinhos dela, conseguir botar para você. Esse aqui todo mundo sabe, eu já falei sobre ele, já até postei um vídeo agora sobre ele. Não foi isso que eu te ordenei? Que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar.
Esse aqui eu vou ler 2 Reis 6:15 até o 17. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Eu já preguei sobre isso, quando falei sobre Geazi, lá do outro lado, mas nem me lembro qual foi a pregação mais, eu só me lembro da expressão Geazi. Geazi. Mas eu tenho um esboço lá em casa. Mas essa história é muito legal. 6:15, perdão. 6:15. 2 Reis 6:15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, o que faremos? Vocês conhecem a história? Lembra essa história? Eliseu cercado, estavam querendo matar Eliseu, mandaram um exército para poder matar Eliseu, um homem só. E aí, quando o moço olha lá para onde o olho dele alcançava, viu esse exército todo montado. Ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Eu quero que essa oração que Eliseu fez venha sobre a tua vida hoje, para que nenhum medo seja capaz de te paralisar, para que nenhum sentimento seja capaz de te dominar, para que a tua fé esteja bem firmada, bem arraigada no Senhor. E quando o mal se levantar, quando a tempestade vier, você saiba exatamente aonde você deve ficar e a quem você deve recorrer. Eu quero que essa oração esteja sobre a tua vida. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu me arrepio de ler, não é nem pelo frio que está aqui em cima, mas por saber o poder que o nosso Deus tem. Por saber que o poder que o nosso Deus tem e sabendo da minha limitação de conseguir imaginar isso. Porque eu sou limitado, eu sou homem. A minha imaginação do poder de Deus ela é limitante até um momento, até um determinado lugar. Mas a minha fé em Deus me leva mais além do que minha imaginação pode me levar. Se eu não me engano, é Hernando Dias Lopes que fala, e se não for ele, perdoe por me cometer essa injustiça e dar o crédito à pessoa errada, mas eu acho que eu ouvi dele, que a fé, ela vê o invisível, toca o intangível e nos faz alcançar esqueci. O impossível. Isso, obrigado. É Hernando Dias Lopes? É ele mesmo? Acho que é ele. Se não for, perdoe o autor aí, em nome de Jesus. Os que estavam ao lado de Eliseu eram em muito mais números e muito mais poderosos. E você acha que isso é um capricho só de Eliseu que Deus tem? Ou ele não tem zelo e cuidado de ti? Salmos 27, 1. Não, desculpa, 23. 23, 4. Esse todo mundo conhece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 27, 1. E 2 e 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. E mais à frente, no versículo 10, ele fala assim: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem,
o Senhor me acolherá. Salmo 34, 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmo 55, 22. Lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmos 56, 3. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Salmos 53, 4. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Salmo 112, 5, 6 e 7. Feliz é aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Quando você confia no Senhor, as más notícias não te abalam. Elas vão chegar, mas não terão a capacidade de te abalar. Isaías 41, 10. Vou até molhar aqui o bico um pouquinho, peraí. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o teu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Olha, eu não sei quantos não temas tem, de fato, mas já li uma porção para vocês aqui hoje. Lamentações de Jeremias 3, versículos 57 e 58. No dia que te invoquei, chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. Defendeste a minha causa, Senhor, e remiste a minha vida. Joel 2, 21. Não tenha medo, ó terra. Alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Dorme não, está acabando. Romanos 8, 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Deixa eu dar só uma pincelada aqui no que Paulo quer dizer. Vocês não são mais escravos do medo, do sentimento. Pelo contrário, vocês receberam o Espírito, vocês foram adotados. E aí vocês clamam: Abba, Pai. O que quer dizer Abba? Paizinho. Ninguém naquela época tinha essa, pelo menos os fariseus, os saduceus, os judeus naquela época, eles não chamariam Deus assim. Quem ensinou foi Jesus, Paizinho. Porque até na hora que os doutores da lei iam escrever, e quando aparecia lá o Yahvé, o Senhor, eles, antes de escrever essa palavra, eles quebravam a pena, tomavam um banho, trocavam as vestes e escreviam Yahvé. E aí seguiam o texto. E para cada palavra Senhor que você vê no Antigo Testamento, era esse o ritual que era feito. Quantas penas não foram quebradas? Mas aí vem Jesus e nos ensina a clamar Paizinho. Os pais, os papais aí, já viu o filho ou a filha se chegar, se aninhar e falar: Paizinho, papaizinho. Eu ouço o Cidinho contando a história da Raquel.
papaizinho, não aperta não para não dar varizes. Né? Imagina um cruel bater numa criança dessa, que crueldade. Mas papaizinho derrete o coração. Para e pensa, Léo, papaizinho, Luizinho, você é frouxo que eu sei. Pô, papaizinho, pô, já era, perdeu. Coitado do Davi, né, que sofreu, foi o primeiro, né, mas as meninas... Porque é isso que Jesus quis nos ensinar aqui, o que Paulo está falando aqui para os romanos. Paulo está falando para uma geração aqui, para um pessoal que era gentio, não tinha essa... Então ele já está ensinando certo, ó. Ele é um paizinho. Se achega nele, não tenha medo, não. Filipenses 4, 6 e 7, né? 6 e 7. Eu acho que esse procedimento é que nós temos que ter diante dessas situações, né? Paulo fala assim, não fiquem pré-ocupados. Percebeu que eu dei uma separaçãozinha aqui no pré-ocupados, né? Eu quis trazer algo para a sua mente aí, né? Porque o que é se preocupar? É se preocupar de algo que ainda nem aconteceu. Tu já está com a mente já pensando naquilo. Quero dizer para você que a Bíblia ensina que as tuas preocupações não acrescentam um côvado na tua vida. As tuas preocupações não são capazes de dar um fio de cabelo branco ou preto. Ou seja, é assim, você se preocupa à toa, porque você não tem o governo e o controle de nada. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deixa eu falar um pouquinho aqui porque que Paulo está falando aqui da paz. Eu achei isso muito interessante porque comecei a ler Lucas, né? E tem uma parte em Lucas ali que os anjos vêm, né? E falam, né? Para os pastores que estão no pasto lá, assim, ele aparece quando Jesus nasce. Aí ele fala assim, glória a Deus nas maiores alturas. E depois ele fala o quê? Os anjos falam o quê? Paz na terra aos homens a quem ele quer bem, ou aos homens de boa vontade. Tem uma outra tradução também que eu não me lembro agora. Mas para pensar que interessante os anjos declararem paz sobre a terra, sobre os homens, exatamente logo após o nascimento de Jesus. E você vai ver lá na frente, Jesus falando assim, deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A gente precisa entender o que Jesus está querendo dizer aqui. E aí um pouquinho de história, só para dizer que eu estudei esse texto, mas é porque naquela época de Jesus, nessa época, o Império Romano vivia sob um título chamado Pax Romana. Foi, se eu não me recordo agora, 28 anos antes de Jesus vir à Terra, ou 78, agora eu não me recordo, eu não estudei tão bem assim, tá vendo? Mas aonde mudou-se o governo romano para o imperialismo. Então, tinha um César, né, governando, o imperador. E o título desse governo era Pax Romana, paz romana. Mas para a paz romana ser vivida naquelas épocas, naquele tempo, tinha que ter guerra, porque Roma queria expandir o seu império, para poder promover a paz. Então, esse era o tipo de paz com o qual as pessoas tinham contato naquela época. Por isso é interessante, quando os anjos anunciam, quando Jesus nasce, uma nova paz, uma paz diferente. Não é ausência de guerra, mas é paz no meio dela. Uma paz que excede todo entendimento. Está passando por tribulação, a conta bancária está vermelha, está passando por lutas, mas a paz está reinando aqui dentro. Hebreus 13, 5 e 6.
Quando a vida de vocês, não, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? E para terminar, para você ir almoçar, 1 João 4,18, o apóstolo do amor diz assim: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então não temas, porque Ele é contigo. Amém? Podemos acordar, levantar, ficar de pé, orar ao Senhor. Eu espero que, de alguma maneira, isso tenha falado contigo. E se não serviu muito para você, porque você já vive dessa forma, pelo menos repasse para outros. Não permita que essa geração passe por esse mundo sem experimentá-lo de fato, na íntegra. Né? Em nome de Jesus. Podemos orar? Amém? Pai, nós queremos te louvar por esse tempo, engrandecer o teu nome. Nós, Senhor, queremos te louvar em meio à alegria, à felicidade, mas jamais, Senhor, deixaremos de te louvar e de te adorar em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio aos temores que possam nos cercar. Ao contrário, Senhor, já temos evidências suficientes, mais do que suficientes, pautadas na tua palavra, de que não temos que temer. E se porventura, em algum momento da nossa vida, o medo nos dominar, queremos seguir o exemplo de Josafá, orar a Ti, Te buscar e contemplar a Tua salvação. Porque Tu tem cuidado de nós. Até aqui Tu tem nos ajudado, Senhor. E eu sei que Tu há de nos suprir até o final de nossas vidas aqui nessa terra. Nada Te é difícil demais. Nada Te é impossível, Senhor. Não queremos, Senhor, se estamos passando por tribulações agora, Senhor, não queremos questionar o motivo. Nós queremos aprender, Senhor. Nós queremos aprender com a tribulação, nós queremos aprender com a dor, nós queremos aprender com as frustrações, nós queremos aprender com as adversidades que a vida nos traz, Senhor, para que isso fortaleça a nossa fé, para que isso forje o nosso caráter e para que sejamos exemplos para o mundo lá fora. Porque nós temos esperança em Ti. Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa consolação, o Deus da nossa salvação. Tu és o nosso general. Tu és o nosso supremo pastor, que cuida de nós. Então nós queremos declarar hoje aqui, que se existe algum medo que ronda a nossa vida, algum temor nos rodeando, ele vai cair por terra hoje, no nome de Jesus. Porque hoje o teu povo foi alertado, foi ensinado aonde eles devem pautar a vida deles, Senhor. Em Ti, rocha eterna, firme fundamento, aonde construímos a nossa vida. E ainda que a tempestade venha, os nossos alicerces, a nossa fé, não será abalada, Senhor. Comunica, Senhor, isso ao Teu povo. Comunica isso aos jovens de hoje. Comunica isso à minha filha, Senhor. Aos nossos filhos.
Comunica a todos que hoje precisam colocar os olhos em Ti e se tornarem inabaláveis em Ti, Senhor. No nome de Jesus.